Graça e paz, irmãos. Vamos agora então, para a nossa meditação do segundo dia, que tem como tema: ore deliberadamente e cooperativamente. O nosso versículo de reflexão está lá em 2 Reis 19:20, que diz: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Então, orar deliberadamente e cooperativamente. O que seria isso? O autor, o pastor Carter, ele nos diz o que isso seria. Ser deliberado na oração significa fazer algo de forma consciente e intencional, sendo cuidadoso e sem pressa. Cooperar significa estar disposto a ajudar ou fazer o que as pessoas pedem, trabalhando em conjunto. Eu achei muito bonita essa meditação de hoje que o pastor Carter escreveu, porque aqui já no começo ele diz que Deus aprecia quando nós somos diretos, abertos e deliberados ao orarmos a Ele. E ele fala também aqui sobre um problema que facilmente pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes nós estamos tão imersos numa situação, em algum problema, que a impressão que nos dá é que a gente não tem nem mais vontade de falar sobre aquilo, muitas vezes, e nem sequer de falar sobre aquilo com Deus, que é quem poderia resolver. Muitas vezes, ao invés de orar, nós acabamos pensando no problema, pensando e aumentando as nossas preocupações, ao invés de orarmos. É o que ele diz aqui que eu achei muito bonito mesmo. O problema é que muitas vezes fazemos o contrário, Ele diz aqui. Ao invés de nós sermos diretos, abertos e deliberados, nós não somos. Isso pode decorrer de situações em nossa vida que não estamos dispostos a enfrentar. Nós podemos presumir que Deus não precisa ouvir sobre certos assuntos e entramos em modo de evasão. Eu achei isso muito interessante, porque eu percebi como muitas vezes eu mesma acabo fazendo isso. Ao invés de orar sobre alguma coisa, eu fico pensando sobre aquilo, ou então eu estou tão cansada de pensar sobre aquilo que eu não quero nem orar, nem mostrar, entregar a Deus, dividir com o Senhor aquilo que está acontecendo. E isso é um grande erro, De acordo com o que o pastor Carter diz aqui, isso é não ser deliberado na oração. E o exemplo que ele traz aqui, que está lá no versículo, é o exemplo do rei Ezequias, que estava recebendo ameaças do rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, e que de maneira muito bonita, depois que ele recebe uma carta do Senaqueribe com várias ameaças, ele vai até o templo do Senhor e ele apresenta a carta para Deus, e então ele ora a Deus, ora engrandecendo o nome do Senhor, colocando a sua confiança nele mais uma vez, pedindo por ajuda. Ele ora abertamente, Ezequias ora abertamente, e é muito legal, de pensar que ele levou a carta ali, É como se a gente pudesse imaginar aqui, um filho, chegando para o pai, mostrando, olha pai, olha isso daqui. E foi, isso que o rei Ezequias fez, o que é muito bonito mesmo. E Deus manda uma resposta para ele através do profeta Ezequias, do profeta Isaías. Deus diz então para ele que é para ele não temer, Eu ouvi a sua oração, não tema, fique tranquilo, eu tô com você. E foi o que Deus fez. Se a gente ler lá, se os irmãos lerem em 2 Reis 19, de 14 a 37, a gente vai ver todo ali o desenrolar da história, o que Deus faz para livrar Ezequias, que agiu dessas duas maneiras, deliberadamente, cooperativamente. Ele abriu espaço, Ele cooperou com o Senhor para que o Senhor tivesse espaço para agir na vida dele, na vida do povo de Israel, já que ele era rei do povo. E que as decisões que ele tomasse afetariam diretamente a população. E isso é muito importante também na nossa vida, a gente ser aberto, tratar Deus como alguém real, Gostei também aqui de uma citação que o autor traz sobre uma meditação que ele leu, do autor Kennedy Lane, que diz que quando a gente sente que é hora de orar, entramos no piloto automático. Seja antes de uma refeição ou antes de dormir, enviamos orações agradecendo a Deus
por nossa comida ou pelo nosso dia, mas realmente estamos sendo sinceros? Então, como nós temos orado? Nós estamos abrindo mesmo nosso coração ao Senhor, derramando as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, ou a gente só está aí repetindo palavras, todos os dias as mesmas coisas, de manhã quando acorda, na hora de comer, de noite quando vai dormir? Como tem sido a nossa vida de oração? Eu acredito que essa é a grande meditação de hoje para nós. E um verso aqui que o autor colocou, que eu quero relembrar aos irmãos, está em Filipenses 4:6, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. O pregador Charles Spurgeon tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz que nós devemos transformar cada ansiedade em uma oração, cada preocupação em uma oração. É como se ele estivesse parafraseando aqui Filipenses 4:6, né? Então, que a gente se lembre disso, que ao nos preocuparmos, que nós começarmos a nos preocupar com alguma coisa, que a gente transforme automaticamente essa preocupação em uma oração. Então, nós oraremos o dia todo, vamos compartilhar com o Senhor todos os dias, o tempo todo, as nossas alegrias, as nossas angústias, e nós vamos estar dependendo do Senhor o tempo todo. E a reflexão que o autor traz para nós é: vimos que é necessário ser deliberado e cooperativo com Deus. Você acha difícil se abrir com o Senhor? Então você precisa se libertar. Peça a Deus para te ajudar. Amém? Então, irmãos, os países pelos quais nós vamos orar hoje são os seguintes: Canadá, Chile, Colômbia, República Democrática do Congo, Cuba, Equador e Egito. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor quer nos ouvir, porque o Senhor quer, ó Pai, nos ajudar, o Senhor quer cooperar conosco e quer que nós cooperemos com o Senhor. E nós aqui, Pai, estamos agora apresentando a vida dos nossos irmãos batistas do 7º dia que vivem nesses países, Pai. Os nossos irmãos batistas do Canadá, do Chile, da Colômbia, do Congo, Pai, de Cuba, Equador, Egito. Países, Pai, tão diferentes entre si, Senhor, com realidades tão diferentes. Pessoas vivendo, Senhor, em países livres, pessoas vivendo em países em que, infelizmente, há perseguições, Pai, há dificuldades de pregar o Teu Evangelho. Mas fortalece, Pai, os nossos irmãos que vivem nesses países. Assim como o Senhor livrou, Pai, o povo de Israel dos assírios, livra, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui nesses países das garras do mal, das garras do inimigo, Pai, que ficam cercando, Pai, esses nossos irmãos, que ficam atrapalhando a vida deles, ó Pai, a fé deles. Sabemos, Pai, que as tribulações, elas fortalecem a nossa fé, muitas vezes, e que ao nós passarmos por perseguições, nós podemos nos fortalecer. Ajuda esses irmãos a se manterem firmes na fé, Pai, e livra-os, Senhor, para que eles possam viver, para que eles possam prosperar, ó Pai, para que eles possam compartilhar a fé deles na sua vizinhança, Pai, nas suas comunidades, Pai, no meio em que eles vivem. Abençoa a nossa igreja nesses países, abençoa cada irmão batista, Pai, cada irmão cristão, Senhor, que vive nesses países e que às vezes não faz parte da nossa igreja, mas que sejam abençoados e fortalecidos em sua fé, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. É isso que nós oramos, Pai, é o que nós pedimos, pela autoridade do Teu Filho. Amém. Amém, irmãos? Então, essa foi a nossa meditação de hoje e amanhã nós voltamos com o terceiro tema. Deus abençoe a todos.